Olá, está começando o Revista TST, o programa que traz as principais informações do Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje você vai ver: gestante demitida que não quis retornar ao trabalho deve receber indenização substitutiva. A trabalhadora alegou que foi dispensada assim que acabou o período de experiência, mas cerca de um mês depois soube que estava grávida. Bancário que desenvolveu problemas de saúde decorrentes de assédio moral obtém direito à indenização. E também no programa de hoje, Record é absolvida de indenizar ator André de Biasi por dano moral. Essas e outras notícias você confere agora no Revista TST. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST condenou uma confecção de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ao pagamento de indenização substitutiva a uma gestante que não quis retornar ao trabalho. Para o colegiado, a recusa não constitui abuso de direito, nem retira da empregada o direito de receber a indenização. O repórter Rafael Oliveira tem mais informações para a gente. Oi, Rafael. Olá, Luana. A trabalhadora era auxiliar administrativa na empresa. Ela disse que foi dispensada assim que acabou o período de experiência, mas cerca de um mês depois soube que estava grávida. A empregadora propôs então a reintegração da profissional ao emprego. A oferta foi registrada em conversa pelo WhatsApp e transcrita nos autos do processo. Ainda segundo a empresa, telegramas enviados à profissional também não foram respondidos. Após o parto, a auxiliar buscou a Justiça do Trabalho para pedir indenização correspondente ao período da estabilidade provisória. O juízo de primeiro grau condenou a empresa ao pagamento de indenização e também determinou a reintegração ao emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais converteu a reintegração em indenização equivalente a todo o período de estabilidade. Em recurso avaliado pela 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a confecção sustentou que a auxiliar nunca quis o emprego de volta, pois havia recusado as convocações para retornar. O colegiado julgou improcedente o pedido de indenização por considerar que a gestante teria agido de má fé e com abuso de direito porque não pretendia o restabelecimento do vínculo, mas apenas a indenização. Em novo recurso, dessa vez julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, o relator ministro Alexandre Ramos observou que o Tribunal Superior do Trabalho firmou jurisprudência no sentido de que a recusa à reintegração não caracteriza renúncia à estabilidade provisória. Isso porque a norma constitucional protege não apenas a empregada gestante, mas também a criança. Estou reafirmando a jurisprudência desta subseção no sentido que a recusa não impede a aplicação da estabilidade provisória da gestante e, por isso, estou conhecendo do recurso de embargos e provendo exatamente para restabelecer a decisão do Tribunal Regional. Assim, a SDI1 restabeleceu a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que condenou a confecção ao pagamento de indenização substitutiva, referente a todo o período de estabilidade provisória. A decisão foi unânime. Volto com você, Luana. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Agora uma dica para você que quer ficar atualizado sobre temas que se destacam no debate jurídico contemporâneo. A Biblioteca Délio Maranhão do TST faz mensalmente uma curadoria de conteúdo conforme um assunto jurídico. Em abril, o tema é ação rescisória na Justiça do Trabalho. Pelo QR Code, você acessa os artigos, links e referências bibliográficas selecionados. E depois do intervalo, Record é absolvida de indenizar ator André de Biasi por dano moral. A gente volta em instantes. Estamos de volta com a Revista TST. Fique agora com os destaques das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. O primeiro caso é da terceira turma. A Record Rádio e Televisão foi absolvida do pagamento de indenização de R$30 mil por dano moral ao ator André de Biasi. Pois é, Luana, nesse caso aí, o artista solicitou a reparação por ausência de anotação na carteira de trabalho. Mas os ministros da terceira turma do TST entenderam que a falta do registro, por si só, não configura dano moral.
Na reclamação trabalhista, o ator André de Biasi sustentou que foi contratado pela TV Record para atuar em novelas e seriados, mas a carteira de trabalho, segundo ele, não foi assinada. O profissional afirmou que, após 2 anos, criou uma empresa na modalidade pessoa jurídica para receber os pagamentos. Na ação, ele pediu que fosse declarada a existência do vínculo empregatício durante todo o período em que trabalhou para a emissora, entre 2007 e 2015. Solicitou ainda que a empresa fosse condenada por dano moral, pela falta de registro na carteira de trabalho. A TV Record alegou que a relação era de trabalho autônomo e que a prestação de serviços do artista se dava somente durante a produção das novelas, sem qualquer obrigatoriedade, o que afastaria o vínculo empregatício e a obrigação de anotar o contrato. Ainda de acordo com a empresa, não foi comprovado nos autos nenhum tipo de dano causado ao ator. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reformou a sentença de primeiro grau que havia rejeitado a existência de vínculo e também a culpa da TV Record por dano moral. O TRT entendeu ter havido fraude pela pejotização e ofensa à dignidade do trabalhador. Por isso, condenou a empresa a pagar indenização de R$30 mil ao artista. Para o regional, a falta de anotação na carteira de trabalho impediu o ator de ter a proteção trabalhista que gera direitos como férias anuais, tempo de serviço para aposentadoria e proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Ao analisar o recurso de revista da Record, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou que não ficaram comprovados os requisitos configuradores do dano moral, como nexo causal e culpa empresarial. Segundo ele, a jurisprudência diz que a falta de registro na carteira de trabalho ou o não pagamento das verbas rescisórias, isoladamente, não configuram um efetivo dano moral. Para ter a indenização por dano moral por ausência de anotação do contrato de trabalho, é necessário que haja alguma peculiaridade adicional do que a simples omissão, e principalmente nesses casos em que é adotado um outro contrato que não é tão desfavorável assim, né? Que não é tão desfavorável assim, que é o contrato de pessoa jurídica, que tem uma vantagem tributária significativa. Só para lembrar, o imposto de renda são 27% para a classe média e, nesse caso, se paga 7%. Então, não é um caso de humilhação da pessoa, etc, etc. Os ministros da terceira turma seguiram o entendimento de que não há dados fáticos expressamente consignados na decisão do TRT que demonstrem efetivo prejuízo em razão da falta de anotação na carteira de trabalho do ator. Por unanimidade, foi restabelecida a sentença de primeiro grau. Ainda cabe recurso. E na segunda turma foi reconhecida a responsabilidade de uma instituição financeira por um quadro de depressão desenvolvido por um bancário com deficiência. Ele trabalhava nas mesmas condições e exigências dos demais empregados e sem adaptações de metas. Ficou demonstrado que a doença tinha relação com o trabalho. O bancário foi contratado no regime de cotas para pessoas com deficiência. O profissional tinha dificuldade de locomoção e de movimento nos dedos. Ele disse na reclamação trabalhista que o ambiente não era adaptado. Relatou ainda que o banco exigia dele a mesma produtividade dos demais empregados e que era discriminado pelos colegas e pela chefia. Segundo o trabalhador, isso desencadeou transtornos psiquiátricos e diversos afastamentos pelo INSS. Em defesa, a instituição financeira argumentou que as metas impostas eram adequadas à realidade contratual do mercado e estavam em conformidade com a condição pessoal de cada um. Mas o laudo pericial apresentado no processo atestou que o bancário sofria de depressão e estresse pós-traumático. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, excluiu a condenação do juízo de primeiro grau que havia determinado o pagamento de indenização por danos morais e recomposição salarial ao empregado. Segundo o TRT, a cobrança de produtividade não representa ilegalidade e, sem ilicitude, não há dever de reparação, ainda que o dano exista.
O trabalhador recorreu da decisão ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do recurso na segunda turma, ministro Sérgio Pinto Martins, a conduta do banco contraria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante o direito ao trabalho em igualdade de oportunidades. Segundo o ministro, no caso, a cobrança do mesmo desempenho para o empregado com deficiência configura tratamento ofensivo e discriminatório. Por unanimidade, a turma responsabilizou a empregadora pela doença ocupacional e determinou o retorno do processo ao Tribunal Regional do Trabalho para que examine outros recursos apresentados pelo trabalhador. E finalizando o nosso giro, o Banco Bradesco deve indenizar um bancário que desenvolveu problemas de saúde decorrentes de assédio moral. De acordo com o processo, Anderson, ele se aposentou permanentemente para o trabalho. A decisão é da sexta turma do TST e é para lá que nós vamos saber mais detalhes com o repórter Pablo Lemos. Oi, Pablo. Olá, Luana, Anderson. Olha, na reclamação trabalhista, o bancário relatou que após mais de 30 anos de trabalho, começou a enfrentar problemas com um novo gestor. Ele disse que era perseguido, humilhado e cobrado pelo não atingimento de metas impossíveis. Por isso, começou a desenvolver ansiedade generalizada, transtorno de adaptação e teve de ser aposentado por invalidez aos 53 anos. Meses depois, ainda sofreu um infarto. O bancário então ingressou com a ação na Justiça do Trabalho, pedindo indenização por dano moral e material. O banco negou as acusações. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença que havia determinado o pagamento de reparação em razão das doenças, mas entendeu que não ficou comprovado o assédio moral. Para o TRT, não ficou demonstrado comportamento repetido ou sistemático que pudesse ter violado a dignidade ou a integridade psíquica do empregado. O bancário recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a relatora do caso na sexta turma, a ministra Cátia Arruda, o TRT reconheceu que as atividades exercidas pelo bancário foram uma das causas dos problemas de saúde. Eu estou conhecendo do recurso de revista quanto a este tema, controvérsia sobre a configuração de assédio moral, enquadramento jurídico dos fatos provados. O conhecimento é por violação do artigo 5º, 5 e 10, 5º e 10 da Constituição Federal, e no mérito do provimento para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por assédio moral no valor de R$50 mil. Quando do conhecimento desse tema, eu citei algumas peculiaridades existentes no caso concreto, né, e por isso entendi pelo provimento desse tópico. A relatora também apontou que, diante de relato de testemunha, não há como afastar a conclusão de que havia um habitual ambiente tóxico de trabalho. Por unanimidade, a sexta turma decidiu condenar o Banco Bradesco ao pagamento de indenização por dano moral. Luana e Anderson, volto com vocês. Tá certo, Pablo. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E mudando de assunto, o TST iniciou o processo seletivo virtual para estágio. Pelo QR Code, você acessa o edital. Há vagas para estudantes de diversos cursos superiores e também do ensino médio. As inscrições vão até o dia 28 de abril. E no próximo bloco, Justiça do Trabalho promove ação voltada à saúde e segurança de trabalhadoras e trabalhadores de cooperativas de reciclagem. É daqui a pouco, não saia daí. O Revista TST está de volta. Veja outros destaques da semana na Justiça do Trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, recebeu a visita do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Rombaut. O encontro marcou o início da celebração dos 70 anos de presença da OIT no Brasil. O diretor-geral pediu apoio do TST à coalizão global na discussão de temas como trabalho decente, proteção social, economia de plataformas e combate ao trabalho análogo à escravidão e infantil. Em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, o programa Trabalho Seguro promove em 25 de abril a palestra Democracia e Meio Ambiente do Trabalho. O evento faz parte das ações promovidas para o Abril Verde, mês de conscientização para a importância da saúde e da segurança no trabalho. A palestra será realizada no formato presencial no TST e terá transmissão ao vivo pelo canal da ENAMAT no YouTube. Em maio, a consolidação das leis do trabalho completa 80 anos. A data vai ser celebrada durante todo o mês com uma programação especial promovida pelo TST e pela ENAMAT.
serão realizadas atividades como seminário, exposição e homenagens. O seminário em celebração aos 80 anos da CLT, Dignidade e Justiça Social, está marcado para 4 de maio e vai abordar questões atuais e desafios futuros sobre a regulamentação das relações de trabalho. Para saber mais, acesse o QR Code e veja a programação no site do TST. O mês de abril é marcado por diversas iniciativas de conscientização sobre como prevenir acidentes de trabalho. Na última semana, o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho promoveu uma ação direcionada a catadoras e catadores de cooperativas de reciclagem. O grupo atua em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. Vamos saber mais na reportagem de Daniel Vasques. É separando o lixo diariamente que há mais de 6 anos a Maria de Lourdes garante o sustento da família. Ela enfrenta uma jornada de mais de 8 horas de trabalho. Com esse serviço aqui que eu mantenho, minha casa com meus 2 filhos que eu tenho. Nem estudo, nem educação e tudo. Maria de Lourdes e Maria de Souza. As Marias fazem parte do time de 100 catadoras e catadores da cooperativa Recicle a Vida, de Ceilândia, no Distrito Federal. A maioria, mulheres. Aqui são tratadas 300 toneladas de lixo por mês. O material é reciclado e revendido para indústrias de todo o Brasil. O trabalho pesado inclui habilidade e cuidado. A questão do óculos é fundamental, também do ouvido também, né? Protetor do ouvido devido ao barulho, é um pouco intenso. Luvas, né, que a gente mexe, tem que ter com material, então é fundamental, a gente não pode deixar de usar. Mas quando o foco está no trabalho e na segurança, nem sempre dá tempo de cuidar da saúde. É nessa hora que as medidas de prevenção e conscientização vêm até os catadores. A ação itinerante é focada na saúde primária e inclui consultas médicas e também com dentistas. Os catadores passam ainda por avaliação nutricional e exames de hepatite B e C. A Lourdes colocou a carteira de vacinação em dia. Aqui já é uma coisa útil para nós, que facilita até no serviço da gente também, né? O projeto é uma parceria do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A expectativa é que, até o final do ano, 34 cooperativas sejam atendidas. Sustentabilidade e trabalho seguro são conceitos que precisam ser relacionados e é o que a gente está buscando aqui hoje, conhecendo essa iniciativa belíssima, que gera trabalho, gera renda, uma cooperativa que presta serviço ao cooperativado e, ao mesmo tempo, protege o meio ambiente e a segurança do trabalho. O serviço integra o Abril Verde, campanha criada para alertar e prevenir os acidentes de trabalho que, infelizmente, estão em alta no Brasil. O judiciário ele sai dos muros, ele sai das paredes, ele vai ao encontro da população para que juntos, de forma coletiva, a gente promova a saúde e segurança do trabalho. É isso que a gente quer, é um trabalho coletivo, a muitas mãos. Qualidade de vida é tudo, na verdade. Você estando bem com saúde, então tudo se torna melhor. O Revista TST termina aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente te espera na semana que vem. Tchau!